Oi, eu sou a Andresa. Eu vim falar um pouco sobre o tema que vamos discutir no novo episódio do Diversa Língua. E resolvemos conversar um pouco sobre uma pergunta que vocês costumam fazer bastante, que é: será que eu consigo ser fluente em um idioma mesmo morando no Brasil, mesmo sem sair do país? Então, para debater, trouxemos o Renato Alves, que é fundador do Inglês na Rede, e através das experiências dele, ele vai falar um pouco sobre essa possibilidade, sobre os métodos que ele utilizou e o que é que ele faz até hoje para manter a habilidade no idioma. Então, espero muito que vocês gostem, compartilhem com outras pessoas que também podem gostar e deixem um comentário de vocês nas redes sociais e até mais. Começa agora mais um Diversa Língua, um podcast sobre o mundo dos idiomas, viagens e cultura. Tudo bem, pessoal? Estamos com mais uma edição do Diversa Língua. Estamos no 5º episódio e hoje a gente vai falar de um tema bem interessante com um convidado especial, né? O tema de hoje é: posso ser fluente sem morar fora ou sair do Brasil? Então, posso ser fluente sem fazer intercâmbio? Então, para isso, a gente convidou o Renato Alves, com quem eu conheci num grupo de inglês aqui de Fortaleza, Speak Up Fortaleza, e foi muito bom o nosso primeiro bate-papo, e aí eu pensei nele para vir, ser convidado para mais um episódio do Diversa Língua. Ele que é fundador do Inglês na Rede, lecionou aulas particulares de inglês por mais de 4 anos, atualmente vive em Recife, Pernambuco, e tem como suas atividades principais escrever para o Inglês na Rede e praticar inglês, né? Uma das pessoas com quem conversei em inglês que percebi ter uma pronúncia muito correta, né, é o Renato. E uma das melhores que eu já presenciei entre os não nativos. Então, Renato, depois dessa introdução aí, o que é que você tem mais a dizer sobre você? Fiquei feliz, né, por dizer que eu tenho uma pronúncia tão boa para um estudante autodidata. Não tem elogio maior do que saber de que você está sendo bem entendido e que as pessoas gostam. Mas basicamente é isso. Eu contribuo para o Inglês na Rede há quase 11 anos, né, através de artigos, criando dicas de inglês, ferramentas, tipo assim, todo material que um estudante precisa para aprender inglês, que eu precisava quando eu comecei, então eu acho que as pessoas também vão se interessar, aí eu acabo publicando no Inglês na Rede, tirando dúvidas dos estudantes no Inglês na Rede, entendeu? Mas agradeço o elogio. Ok, e conosco hoje também estamos com a Andresa, que é mais uma das nossas apresentadoras aqui do Diversa Línguas. Tudo bem, Andresa? Tudo bom? Estou bem animada para a gente conversar sobre o tema que interessa a muitas pessoas, né? Como você estudar inglês sem ter que fazer um intercâmbio, sem ter que se deslocar para um outro país, né? Falante da língua. E, e aí, Renato, assim, a gente queria começar sabendo melhor o que você faz para conseguir a fluência no inglês, né? Quais dicas você poderia dar para os nossos ouvintes em relação a isso? Entendi. Eu acho assim que algo que eu comecei a fazer desde quando eu comecei a estudar inglês é tipo imergir mais no idioma. Então, eu sempre ouvia professores falarem, ou na internet mesmo, de que você tem que começar a escrever em inglês, tem que começar a escutar inglês. Tipo, como você não pode estar em outro país ou com pessoas que são fluentes em inglês, você tem que encontrar alguma forma de ter contato com o idioma. Então, eu acho que me ajudou muito, foi isso, mesmo ainda não estando preparado na época, então eu comecei muito cedo a, tipo, fazer anotações pessoais em inglês. Mesmo errando, mesmo não sabendo certas coisas, começava em inglês, terminava em português, era tipo metade da frase em português e a outra em inglês, eu fazia o que eu sabia. Então eu acho que isso foi forçando a mente a pensar mais em inglês, a ter mais que palavra é essa? Como diz tal palavra em inglês? Então você pesquisava e já aprendia outra palavra. Então, imergir mais no dia a dia, no seu dia a dia, com coisas ou tópicos ou
coisas que você gosta de assistir. Tipo, eu gosto muito de assistir noticiário, então eu sempre assistia noticiários em inglês. Então, eu meio que fiz com que o inglês fizesse parte da minha vida, embora não tivesse um professor ou não tivesse fora do Brasil, ou tivesse alguém para praticar inglês comigo. Uhum. Então, eu acho que uma dica assim, que eu acho crucial é você tentar fazer com que seu dia a dia tenha mais coisas em inglês, tipo seu celular, seu computador, suas anotações, tudo que você faz, o que você tem contato, que tenha algo em inglês. E isso ajuda muito na prática do dia a dia. Mas tu começou a aprender assim, teve curiosidade de querer aprender o inglês e de colocar o inglês mais na sua vida. Isso foi a partir de que idade? Tu sabe, assim, se recorda? Lembro sim, eu tinha 14, 15 anos, foi quando eu comecei a me interessar pela língua inglesa. E onde eu morava, no litoral sul de Pernambuco, o turismo era um mercado muito expansão. Na época era uma coisa assim que todo mundo queria trabalhar na área de turismo, porque eu morava em São José da Coroa Grande, que é uma área praieira, então ela recebe muito veranista. Então tinha muitos hotéis na região que recebiam turistas estrangeiros. Então na época eu pensava assim, quando eu crescer, eu vou trabalhar num resort daquele, e como recebe muitos turistas estrangeiros, eu preciso estar preparado com um idioma para receber e falar com aquelas pessoas. Então isso foi quando eu comecei a ter mais interesse pela língua inglesa. E foi aí que, aprendendo a língua, que eu comecei a me apaixonar por ela. Então, depois de um certo tempo, eu não queria nem saber mais da parte do turismo, mas eu queria continuar aprendendo a língua inglesa. Uhum. Uma pergunta que eu gostaria de fazer agora é porque muitas pessoas acreditam que só conseguirão atingir a fluência se um dia elas saírem de seu país, né? Fazer um intercâmbio em um país cuja língua majoritária seja inglês, né? Ou então que a língua oficial seja inglês. E aí eu queria saber qual é a sua opinião quanto a isso. Assim, você acha que realmente para se chegar à fluência eu tenho que ir para um país de língua inglesa, ou eu fazer um intercâmbio, ou fazer um curso, ou você acha que é possível você atingir esse nível de fluência sem precisar ir para fazer uma viagem ao exterior? Né? Eu tenho uma opinião um pouco meio controversa em relação a isso, porque eu acho que você fazer um intercâmbio, por exemplo, ajuda. Eu acho que você tá imerso no idioma, ou na língua, né? Tipo, num país como os Estados Unidos, ou Inglaterra, ou Canadá, eu acho que ajuda. Porém, eu acho que as pessoas, os estudantes, eles vão muito cedo, entendeu? Então, por exemplo, a pessoa não tem nem tem poucos meses que está estudando, então já acha, porque fala algumas frases que aprendem num curso de idioma, por exemplo, aí querem acelerar esse processo e pulam para um intercâmbio de 1 ano, 6 meses, 2 anos no exterior e conseguem melhorar, mas assim, a minha percepção de fluência vai além do você falar, você saber desenrolar, entendeu? Eu acho que você saber desenrolar não é bem a fluência na minha visão. Então, assim, eu acho que você acelera o processo de atingir a fluência se você for fazer um intercâmbio, mas isso não significa que só quem viaja para fora, ou quem faz intercâmbio, ou quem mora fora, consegue ter a fluência. Eu acho que dentro aqui do Brasil, dependendo de como você tem contato, interage com a língua inglesa, como você estuda, porque é um processo de aprendizagem constante. Então, se você estiver lá, sei lá, nos Estados Unidos, e não estiver aprendendo constantemente, também não faz muita diferença só porque você de vez em quando fala com alguns americanos. Então, assim, eu acho que ajuda você estar no intercâmbio, principalmente se você já tem uma certa bagagem, tipo teórica ou então de conhecimento básico. Então, eu acho que tudo fica mais fácil quando as pessoas falam, quando você tenta falar, mas para quem está iniciando, partir direto para fazer um intercâmbio, eu acho que a sensação imediata de você pegar algumas frases ali e acolá, dá aquela sensação de, tipo, você falar inglês, mas quando você, tipo, coloca a pessoa, testa a pessoa em outros cenários não tão comuns, como fazer uma compra no supermercado, a pessoa não consegue criar frases, não consegue expressar o que ela quer dizer, escrever, por exemplo.
o que ela quer expressar. Então, a fluência parece que só vai até um certo ponto. E aqui no Brasil é possível você conseguir fazer isso. E até porque hoje com a tecnologia, isso é muito, sei lá, é muito relativo, sabe? Eu acho que essa mentalidade de que você tem que viajar para ter fluência tem muito a ver com antigamente, que viajar era muito difícil. Então, para você, avião, não era todo mundo que podia viajar para outro país. Então, hoje, com a tecnologia, eu estou aqui no Nordeste do Brasil, eu trabalho para empresa dos Estados Unidos, converso com pessoas do Canadá, da Austrália, então é tão fácil você estar em contato com nativos que necessariamente viajar não significa que você não vai ter oportunidade para praticar uma pessoa que uma pessoa nativa, entendeu? Uhum. É um ponto interessante o que você falou, porque eu trabalhava com intercâmbio e foi um feedback que eu ouvi de pessoas que voltaram e disseram que se elas tivessem tido algum preparo melhor antes de viajar, se tivessem estudado mais, elas teriam desenvolvido muito mais a língua. Então, para você ver como só viajar, só fazer um intercâmbio não é tudo, né? Se você me permite fazer um comentário, eu acho às vezes também que muitas pessoas vão mais assim pela experiência de viajar. Então, sei lá, a Sim. pessoa tem o sonho de conhecer a Disney ou de conhecer o Canadá, porque é uma cidade, um país muito bom e tal. Então, a experiência de você estar lá, além do inglês, eu acho que isso dá tipo aquela motivação de tipo, eu quero fazer um Aham. intercâmbio, devido à experiência de morar num país diferente do que o nosso. Mas no início eu concordo. É muito difícil, nem todo mundo pega rapidamente, principalmente se alguma bagagem, aí fica mais complicado. Uhum. Eu vou partir para mais uma pergunta aqui, né? Que tem relação com essa última pergunta, que é: algumas pessoas até acham que podem chegar à fluência vivendo no Brasil. No entanto, muitas acreditam que só chegarão à fluência com a ajuda de um professor nativo em inglês. Você concorda com essa afirmativa e por quê? Eu não concordo, entendeu? Eu até escrevi um artigo recentemente, semana passada, no Inglês na Rede, falando sobre isso, porque o que eu escuto através de perguntas e comentários é esse desejo do estudante, ou, não, melhor, esse achismo. Eles acham realmente de que eles vão aprender mais rápido com um professor nativo do que com um professor brasileiro. E eu tenho, a minha resposta seria basicamente como é que eu dei anteriormente. Se você está começando agora a aprender inglês, e você tiver um professor nativo, o fato de ele falar muito bem, porque ele é nativo, então o brasileiro vai ter sotaque, não significa que ele é melhor do que um professor nativo. E não significa que você vai chegar à fluência por causa disso. Eu acho que se você já tem um certo conhecimento, está no nível, sei lá, intermediário para cima, eu acho que facilita você ter fluência, porque você já tem uma bagagem interessante para aí sim falar com nativos, tenho essa experiência com nativos, então você levar o seu inglês para um nível maior. Mas para quem está começando, aprender com um professor nativo, tipo, acho que dificulta mais, entendeu? Eu seria, embora eu, assim, por ser estudante autodidata, eu acho que as pessoas podem aprender sozinho, mas se não conseguir e precisar de um professor, no início, que seja um professor brasileiro. Ele vai entender melhor as suas dificuldades, ele tem outros alunos brasileiros, então ele vai saber o que funciona, o que não funciona. Ou seja, tem uma série de vantagens, entendeu? Que você estudar com um professor brasileiro que traz estudando com esse professor, ao invés de um nativo. Então, não, eu não acho que para chegar na fluência você tem que ter, precisa de um professor nativo. Uhum. Uma coisa que eu percebo, assim, eu percebi mais quando uma vez eu tentei aprender chinês, a minha professora era chinesa, né? Ela não entendia, assim, era difícil para ela explicar determinados padrões de som no chinês em comparação com a nossa língua materna aqui, né? O português, porque ela não tinha nenhuma noção de português. Então, às vezes a pessoa
é parecido com o som disso. Só que tentava perguntar para ela, mas ela não entendia, tá entendendo? Então, assim, eu acho que o professor não nativo, por exemplo, um professor brasileiro, no caso de nós, brasileiros, ele pode te ajudar, principalmente nesses vícios de linguagem que ele já percebeu que os brasileiros cometem mais, né? Porque se é um professor americano, vamos supor, né? Que ele não teve contato com estudantes brasileiros, vai ser mais difícil ele entender qual é a estrutura do português que a gente utiliza mais para estar falando inglês ou para estar escrevendo em inglês, e a gente tem que modificar um pouco na mente antes de estar exercitando o idioma, né? No caso, o inglês. Essa é a minha impressão, assim, que os professores brasileiros, um bom professor, né? Ele vai compreender mais quais são aquelas nuances que um estudante brasileiro vai acabar escorregando, assim, por conta do idioma materno, que é o português brasileiro. Não sei se você também percebe isso. Sim, eu percebo isso também, e até para você tirar dúvidas, entendeu? Se você não entender alguma coisa, um professor brasileiro vai conseguir fazer um paralelo melhor com a língua portuguesa. Assim, no geral, eu tenho a impressão que é mais uma... Primeiro tem uma questão assim de ansiedade, né? O estudante, seja por motivo pessoal, ou por pressa, ou por necessidade no trabalho, ele quer realmente aprender, chegar nesse nível, tipo assim, mais fluente, avançado, mais rápido. Então, eu acredito que eles pensam assim, se eu estudar com um professor nativo, eu vou escutar como os nativos escutam. E se eu estudar, por exemplo, com o Renato, o Renato tem sotaque, porque ele é brasileiro e ainda por cima é nordestino. Então tem um sotaque mais pesado na hora de falar inglês. E eles acabam, tipo, eu prefiro aprender com nativo, entendeu? Porque eu vou aprender como os nativos falam. O problema, na minha visão, é que dificulta mais, quando você está começando a aprender inglês, a você entender, a você fazer essas conexões com a língua portuguesa, a você saber de fato o que ele está falando, e acaba que a pessoa fica mais encantada, vamos assim dizer, com o fato de o nativo estar falando bem, e você, quando começa a se aproximar, dá aquele tipo, estou falando igual a eles, entendeu? Uhum. Embora que isso não significa que você tenha fluência em inglês. Uhum. Aí, assim, eu acredito que tem uma série de questões que entram nesse meio do porquê geralmente os brasileiros querem ou acham que aprendem mais com professores nativos. Gostaria de praticar seu idioma em encontro de conversação gratuito? Procure o Clube Poliglota da sua cidade. Existem clubes poliglotas em diversas cidades brasileiras. Pratique idiomas e faça amigos. Mais informações em www.clubepoliglotabrasil.com.br. Eu acho bem interessante que você falou, Diego, sobre os professores, né? Professor de chinês, que você imagina, já existe uma dificuldade de professores que são treinados para ensinarem para estrangeiros. Agora, imagina a dificuldade de um professor, de uma pessoa nativa da língua que começa a ensinar sem ter esse preparo. Então, você vê como o gargalo é grande, assim, bem tem diversas dificuldades, né? Uhum. E aí eu queria fazer outra pergunta agora ao Renato. De acordo com a sua experiência, o que você acha que um professor de inglês deva ter para ser um bom professor, Renato? Eu acho que o professor, ele precisa não ser só um professor, né? É meio que você tem que... Assim, eu acho que a maior dificuldade de uma pessoa aprender inglês, de vez em quando, não é falta nem de material, é o que tem abundância. Eu acho assim, é mais motivação, é mais assim, saber o que realmente ele quer. Ele sabe o que ele quer, mas ele persiste naquele caminho que ele quer chegar, tipo, falar a fluência em inglês. Então, o professor, até na minha época, quando eu estudava anos atrás, quando eu ensinava anos atrás, eu ficava muito frustrado com essa questão que as pessoas começam a aprender inglês, mas na primeira dificuldade, elas desistem. Então, todo aquele sonho que elas tinham, todos aqueles planejamentos de viajar para, seja lá qual país, fazer intercâmbio, quando eles... a primeira dificuldadezinha,
isso é muito difícil, eu não vou conseguir. Aí você tem que meio que, você não é mais professor, é mais um coach, tipo um coach para melhorar a motivação da pessoa, mostrar para ela que ela está tendo resultado no que ela está estudando, que ela vai conseguir, que ela não persiste. Então você meio que tem que ser um coach também, entendeu? Então eu acho que um professor de inglês, para ser um bom professor, ele não apenas tem que dominar a língua inglesa, ter uma boa metodologia, entender como aquele estudante aprende. Tem pessoas que, por exemplo, eu sou estudante autodidata, tem outras pessoas que não são. Então, se ele não perceber isso, ele usar a mesma forma, vamos assim dizer, ele não vai conseguir agradar os dois estudantes. Então, entender como aquele estudante aprende melhor, e aí sim fazer meio que essa motivação, ou encontrar formas de mostrar para o estudante de que ele está progredindo, embora ele não perceba no dia a dia. Mas tem formas, entendeu? De você mostrar, tipo, quando você começou, você não conseguia fazer isso. Hoje você consegue fazer isso. Ou você não sabia falar isso. Hoje você consegue falar isso. Então, porque é um processo que leva tempo. Não é um mês, esses cursos que vende que você vai aprender inglês dormindo, em um mês, 30 dias. Leva tempo. Não é factível esses cursos milagrosos. Então, nesse período que a pessoa está aprendendo, é igual a academia, você vai tirando fotos, vai vendo que está tendo progresso no seu corpo, você vai ficando mais magrinho, mais parrudinho, mais fortezinho, e ao longo do tempo, quando você vê com um ano, você está bem tipo The Rock, que é bem fortezão, aí você olha o antes e o depois, você, cara, tô do jeito que eu queria, bem parrudão. Inglês é a mesma coisa, você vê quando você estava com seu inglês bem fraquinho, maguinho, aí um ano depois, você está tipo The Rock, aí seu inglês está bem parrudão, você falando fluentemente, escutando jornais em inglês, os noticiários do dia totalmente em inglês, você está fazendo uma reunião com, sei lá, alguém da multinacional que você trabalha, aí você, tipo, cai na real, caramba, como eu progredi, né? Como eu cresci. Então, ter essa motivação, eu acho que o professor, ele pode ajudar muito o estudante a melhorar o seu aprendizado em inglês, se ele motivar também o estudante, não só ensinar, entendeu? Eu agora eu me lembrei de um fato de um colega meu que ele já fez vários cursos e hoje em dia ele tenta participar de grupo de conversação e tal, mas o objetivo dele, ele até disse assim, cara, eu não consigo, meu objetivo era assim, eu chegar, pegar um seriado e assistir sem legenda. Botar lá em inglês e assistir sem legenda. Mas ele não consegue atingir esse objetivo. E aí eu te pergunto, tudo bem, o professor ele tem que estar motivando o aluno. Agora, o que é que você acha que o aluno tem que fazer para chegar à fluência? Porque assim, você é autodidata, né? Eu conheço muitas pessoas que são assim poliglotas, que sabem falar vários idiomas, né? E conheci alguns agora num evento que eu participei, online, que é o Polyglot Gathering. É como se fosse uma conferência poliglota, né? Ia ser na Polônia, eu ia viajar para lá, mas infelizmente por conta da pandemia de Covid-19 não foi mais possível, né? O evento foi adiado e aí teve esse evento online. E eu conheci algumas pessoas lá que são poliglotas e eu vejo muito que eles, assim, sempre têm algo em comum, é ser autodidata. Ele querer ir atrás do próprio conhecimento, além da sala de aula, né? Porque tem alguns que estudam por si só, outros com professores, mas que sempre tem assim esse algo a mais, eles sempre têm algo a mais do que a sala de aula, como se fosse até autodidata. Então, eu queria saber a tua opinião e o que é que o aluno como é que seria o aluno ideal para chegar à fluência, assim. É bem interessante isso, porque eu particularmente, eu acho que, de alguma forma, todo estudante, ele é autodidata. Porque você, até para quem estuda em escolas de idiomas, você passa 1 hora, eu acho, 2 horas por semana, e o restante do tempo você está estudando sozinho, com essa direção, com essa observação, vamos assim dizer, do professor, né, da escola de idiomas. Então, de alguma maneira, todo estudante, ele é autodidata.
embora muitos deles não achem que são. Porém, assim, eu acho uma característica que eu acho que falta muito, e isso eu não sei se é só do brasileiro ou se é geral. Eu acho muito impaciência, entendeu? Tem muita impaciência para chegar num certo destino onde que o processo não tem muito caminhos curtos que você pode cortar para chegar lá, Uhum. entendeu? Então eu acho que um aluno, um estudante, que ele quer chegar, quer conseguir a fluência, ele tem que ter muita paciência, tem que ser persistente, entendeu? Se ele colocou aquele objetivo, então ele tem que ser persistente para chegar no outro lado. Ele não pode ficar no meio do caminho e desistir, entendeu? Tem que ter a força de vontade, tem que realmente querer aquele objetivo e trabalhar semanalmente ou diariamente para conseguir aquele objetivo. E aí onde é que o professor ele pode ajudar, entendeu? Quando a pessoa estiver caindo meio fraquinho, o professor dá aquela injeção, entendeu, de espinafre que Uhum. o cara começa, tipo, levanta novamente e mantém a persistência. Organização, entendeu? Eu sempre penso nisso. A pessoa não aprende tudo num curso de inglês, seja numa escola de idiomas ou na internet. É muito tempo lendo, é muita prática da pessoa, ela que senta para escutar um podcast, um jornal. Então, precisa dessa persistência, dessa paciência, dessa organização, para você também não estudar coisa que é muito avançada para o seu nível, achando que você vai aprender mais rápido, sendo que você acaba dificultando mais o seu aprendizado. Eu entrevistei recentemente uma estudante que ela nem começou ainda a fazer curso de inglês, mas ela já escutava podcast totalmente em inglês. Uhum. Aí eu perguntei para ela, mas o que é que você entende? Ela dizia, eu não entendo nada, Renato. Ah, Realmente eu não entendo nada. Eu entendo uma palavra ali e acolá, mas realmente eu não entendo quase nada. Ou seja, a pessoa precisa ter um conhecimento antes, entendeu? De emergir nesse tipo de material. O material que ela estava escutando era muito avançado para ela, mas a ideia é que se você escutar algo totalmente em inglês, você vai aprender mais rápido, ou você vai magicamente entender o que eles estão dizendo. E na prática isso não funciona, porque o conhecimento não transfere magicamente assim para a mente da gente. Precisa de estudo, precisa entender, precisa ter tudo que eu falei, paciência, determinação, organização, para aí sim, com o tempo, você perceber de que você está progredindo. E eu acho que isso também, eu acho que é a cereja do bolo. Você tem que perceber que você está melhorando, porque fluência é tão relativo e nunca acaba. Você tem sempre algo novo para você aprender. Então, já fazem quase 16 anos que eu estudo inglês e tem tanta coisa que eu aprendo diariamente que eu não sei, que eu não consigo falar inglês, e nem por isso eu não sou fluente, mas também a fluência, esse nível de você saber tudo que os nativos falam, é muito difícil. Então você também tem que ter essa consciência de onde você saiu e onde você está e de onde você quer chegar, para que você sempre se motive, sempre aprenda mais e sempre melhore o seu inglês sem lhe desmotivar, entendeu? Sem você ficar cabisbaixo porque você não conseguiu assistir programa A, B ou C. Recentemente eu comprei um livro sobre gramática em inglês que eu comecei a ler o livro, é totalmente em inglês, e eu não entendia nada. O cara tinha uma linguagem de escrita tão arcaica, tão difícil, que eu dizia, cara, o que é que esse cara está dizendo que eu não consigo entender? E isso acontece, eu tive entendeu? uma mesma percepção assim, foi com o livro Hamlet. Eu fui ler um livro eles chamam graded books, que é um livro que tem um nível, né? Então, um nível intermediário, que ele é como se fosse a parte da obra de Hamlet, né? Simplificado. Então, assim, eu fui ler ele e eu tava gostando da leitura. Rapaz, eu lendo normal, assim, não tendo dificuldades nenhuma. Ele é para o nível intermediário. Rapaz, eu vou atrás do livro original e vou me dar, assim, aí vou fazer a experiência de me imergir no livro original para ver o que é que eu consigo, né?
E aí é linguagem muito difícil, porque é um inglês arcaico, e ele tem pronomes que não se utilizam mais hoje. E aí eu depois fui ver opiniões na internet e ele é difícil até para nativos. Então, assim, para você ver, às vezes você está com material e você acha, porra, eu não sei nada de inglês. Mas é porque você deve estar vendo um material que, até para quem é nativo, é complicado. Por exemplo, tem uma série que eu gosto muito, que é o Brooklyn Nine-Nine, que eu estava tentando assistir ele da mesma forma que eu assisto How I Met Your Mother e Friends, que eu assisto com legenda em inglês. Algumas vezes até sem legenda. E aí eu não conseguia, porque eles falam muito rápido e muitos jargões da parte policial. E aí depois eu conversando com o nativo, ele disse que até para eles também às vezes é complicado certas partes do seriado, porque eles falam muito rápido, tá entendendo? Então, Eu acho que nós estudantes, né, muitas vezes a gente já cometeu esse erro também, de achar que a gente deve ser um nativo da língua. E isso é totalmente errado, porque é a primeira língua deles, né? Então a gente tem que tratar o inglês, o aprendizado do inglês, como a segunda língua, porque é o que é de fato, né? Então vai ter muita coisa que a gente não vai dominar, né? Até nativos da língua também não dominam, então isso é super normal. Às vezes as pessoas se desmotivam, né? Realmente. queria acrescentar mais alguma coisa, Ana? Eu queria só acrescentar algo que você falou, que eu lembrei agora, que no inglês na rede também eu vejo muito isso. Eles acham que os nativos, eles não erram, de que eles sempre falam corretamente, de que parece que é nativo, então não cometem erros. E, tipo, eu trabalho com uma empresa que é de Nova York, então, tipo, a gente vê no dia a dia de que nativos erram e muito, entendeu? Porque falar inglês, o fato de ser nativo não significa que não cometem erros ao falar e ao escrever inglês, né? Pelo contrário, até vejo falantes aqui do Brasil, como segunda língua, que falam até melhor gramaticalmente do que o nativo, por exemplo, porque eles cometem erros, criam frases que não tem nada, para mim não tem nada a ver, né? Mas para eles fazem sentido porque é o idioma deles. Então tem tipo essa questão assim de os nativos também cometem muito erros, tem muito jargão, como você falou, muitas expressões idiomáticas e tipo novamente, se a pessoa não tiver uma base, até para tentar fazer essa correlação do que ele está tentando dizer, dificulta mais a fluência que tantos estudantes desejam, entendeu? Porque para entender esses jargões, você teria primeiro que saber como é que ele é utilizado numa situação padrão. Então, tal palavra, nesse contexto normal, significa isso, só que utilizaram nesse outro contexto diferente. Então, para fazer essa inferência, você teria até que saber o que é o padrão. Então, você acaba escutando aquela palavra utilizada naquele contexto não do padrão. Então, se você não tiver um pouco de base, você acaba aprendendo algo não necessariamente errado, mas tipo, sem ter uma noção do contexto geral de onde aquela palavra está sendo utilizada. Até porque até nós brasileiros, a gente às vezes cria uma frase, uma palavra na hora ali. Às vezes está numa conversa assim, aí cria um verbo do nada, e aí fica difícil até para... Eu acho que é um sentimento que o brasileiro, ou qualquer outra pessoa que for aprender o inglês, que não seja nativo, ele devia tirar um pouco, deveria, como é que se diz? Eu não digo nem tirar, mas na realidade assim, é um sentimento que aparece que você não devia ter esse sentimento, que é o sentimento de que eu nunca vou chegar a esse nível de ter essas brincadeirinhas com a língua, tá entendendo? Pode ser que você não chegue, mas isso não quer dizer que você não vai chegar à fluência, né? Que você não vai compreender, que você não vai poder ter uma reunião de negócios, que você não vai poder assistir um filme sem legenda. Eu acho que é uma coisa que a gente não deveria se apegar, assim, a esses detalhes que são muito, assim, de quem é nativo mesmo e da cultura mesmo do local. Porque a brincadeira, por exemplo, que a gente faz aqui no Fortaleza, no Ceará, que pessoas de São Paulo não entendem. Exato. Só uma última coisa também,
tem esses encontros de inglês, que foi onde eu conheci você, eles também, na minha opinião, são primordiais, entendeu? Para quem quer ter essa fluência, porque é uma experiência ali cara a cara. Geralmente, nesses encontros, tem pessoas que moraram fora do país, que fizeram intercâmbio, estudaram fora, às vezes tem estrangeiros, sei lá, de outros países, e mesmo você conversando com outros brasileiros, né? Porque até tem um termo que é o inglês internacional, que muitos recomendam, estudar esse inglês. E, de vez em quando as pessoas focam muito no inglês que eles gostam, tipo americano, britânico, canadense, australiano, e esquecem de aprender, não de aprender, mas de praticar com outros sotaques, tipo indiano, ou seja lá de qual for o país. Então, essa experiência de você participar desses encontros de inglês ajuda também a você na sua fluência, porque você vai poder escutar o sotaque do Diego e vai poder ter uma noção de como ele fala, ou da Andresa, e, mesmo sendo brasileiro, o seu ouvido vai sendo treinado, entendeu? Então, com certeza ajuda também na fluência em inglês. E aí, ficou querendo ouvir o restinho da conversa? Esta só é a primeira parte da história. A próxima parte estará no próximo episódio. Então se liga aí. Você ouviu Diversilíngua, um podcast idealizado por membros do Clube Poliglota Fortaleza e Clube Poliglota Rio de Janeiro. Siga-nos nas redes sociais, procure por Diversilíngua no Instagram e no Twitter. Para contato, diversilingua@gmail.com.